Então, nós paramos nesse último, né? Então, vamos dar continuidade, né, ao nosso vídeo, né? Então, através dela, o meio ambiente, né, no caso que nós estávamos falando sobre meio ambiente no Brasil, através dela, o meio ambiente é definido como conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física e biológica, que permite, que abriga e rege a vida de todas as suas formas. A Política Nacional do Meio Ambiente tem como objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida. Também visa assegurar condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Ou seja, essas leis ambientais servem para isso, né? Servem para proteger o meio ambiente, né? De ordem física e biológica, que abriga e rege todas as suas formas. Ou seja, para isso que temos as leis ambientais. Mesmo assim, ainda nós, seres humanos, ainda andamos destruindo a natureza, né? Mas a lei existe para ser cumprida. A educação ambiental. Então, isso é para nós, né? A educação ambiental corresponde aos processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas à conservação do meio ambiente. O seu objetivo é a compreensão de conceitos sobre o meio ambiente, sustentabilidade, preservação e conservação. Além da construção de novos valores sociais, aquisição de conhecimento, atitudes, competência e habilidades para a conquista e a manutenção do direito ao meio ambiente equilibrado. Então, tudo isso faz parte do que? De nós, né? A nossa educação ambiental. Como que está a nossa educação ambiental hoje? Né? O objetivo dessa educação ambiental hoje é para quê? Para que a gente torne um planeta sustentável, para que a gente possa preservar e conservar, né? Que nós já falamos qual a diferença de preservar e conservar lá atrás. Então, essa pode ser a nossa educação ambiental. Além da construção de novos valores sociais, aquisição de conhecimentos, atitudes, competência, habilidades para a conquista e a manutenção do direito do meio ambiente equilibrado, né? Então, principalmente vocês como jovens, está na mão de vocês essa educação ambiental, ou seja, ter um meio ambiente equilibrado, né? Com as nossas ações, ou seja, com a ação de vocês principalmente, né? Vocês que são jovens, está na mão de vocês tudo isso. Problemas ambientais. Nas últimas décadas, o meio ambiente vem sofrendo cada vez mais com a ação humana. Uma delas é a prática da queimada. Com essa intervenção, nem sempre é harmônica e de forma sustentável, surgem os problemas ambientais. Os principais problemas ambientais da atualidade são. Então, a gente vai falar sobre quais são os problemas. Então, a gente vê muito, hoje em dia, muitas queimadas. Por exemplo, as pessoas veem lixo, colocam fogo, elas veem folha seca, em vez de usar para fazer algum, por exemplo, para aqueles que têm plantas, coisas, pode usar, né, para estercar a terra, né, as folhas, mas muitas pessoas fazem queimada. Tem as canas também de açúcar, hoje em dia já não usa mais, mas ainda tem propriedades que eles utilizam fazer a prática da queimada. Então, isso vai formando com que o nosso planeta vai fazendo aquilo que nós estávamos falando, das mudanças climáticas, os problemas ambientais, tudo isso. Por quê? Porque são práticas nossas, ou seja, prática do homem, do ser humano, faz com que tenhamos todos esses problemas. Principalmente a queimada, hoje em dia, as pessoas acham que eu só queimei isso, só queimei aquilo, mas não vê o tamanho do problema que está trazendo para o meio ambiente, né? Então, dessa forma, a gente deve preservar. E fazer também, tem as denúncias que pode ser feita quando a pessoa faz algum tipo de queimada, né? Então, a gente ficar inteirado sobre isso, né? Procurar também sobre isso na internet, tem bastante coisa sobre isso. Esses problemas ambientais acontecem o quê? Mudança climática, efeito estufa, o aquecimento global, a poluição da água, a poluição do ar, a destruição da camada de ozônio. Ou seja, tudo isso
faz com que sejam os problemas ambientais. A mudança climática são alterações do clima em todo o planeta. Em outras épocas, o aquecimento, no caso, o aquecimento tinha causas naturais, mas hoje se sabe que é produzido pelas atividades humanas e suas consequências são irreversíveis, Então, essa mudança climática depende hoje do ser humano. Antigamente não tinha-se muito carro, nas ruas, nem nada. Alguns transportes coletivos, transporte antigamente era mais trem, carroça. Então, isso também é um dos exemplos, da nossa mudança climática, que é onde tem os gases carbônicos na camada de ozônio. Agora vamos falar sobre o efeito estufa. O que é o efeito estufa? O efeito estufa corresponde a uma camada de gases que cobre a superfície da Terra. Essa camada, composta principalmente por gás carbônico, metânio, óxido nitroso e vapor de água. É um fenômeno natural fundamental para a manutenção da vida na Terra, pois sem ela o planeta poderia se tornar muito frio, inviabilizando a sobrevivência de diversas espécies. Então, tudo isso faz parte do efeito estufa, que nós estávamos falando sobre o gás carbônico, essas coisas que vai para o nosso meio ambiente. Muitas pessoas hoje em dia falam, mas eu não estou fazendo nada de errado, mas talvez tenha que prestar atenção nas nossas atitudes. A continuação do efeito estufa. Grande parte desses gases de efeito estufa se acumulam na superfície terrestre, amplificando um fenômeno que ocorre naturalmente. Em outras palavras, o efeito estufa retém grande parte do calor proveniente da radiação solar, mantendo a superfície terrestre aquecida. Mas, com o agravamento da situação, essa situação se torna extrema. Ou seja, o nosso efeito estufa, é a parte do calor, Pode ver que sempre a gente vê as notícias passar que cada ano que passa, o nosso planeta, no caso, fica 1 grau, 2 graus mais alterado, mais alto. Por exemplo, se fazia até 40 graus, já faz até 41, até 42 graus. Então, isso tudo faz parte do efeito estufa. O aquecimento global. O que seria o aquecimento global? Corresponde ao aumento da temperatura média terrestre, causado pelo acúmulo de gases poluentes na atmosfera. Estudo recente de 2017 indica que são de 90% a chance do aumento das temperaturas médias no século XXI, para valores de 2 a 4,9 graus Celsius. Então, aquilo que nós estávamos falando do efeito estufa continua, É toda uma sequência um do outro, Um aumento de 2 graus já resultaria em graves e irreversíveis problemas ambientais. Então, tudo isso faz parte dos problemas ambientais, O efeito estufa, o aquecimento global, em todos esses gases poluentes. Por exemplo, nesse momento, não sei se vocês viram, nesse momento que nós estamos em isolamento social, por exemplo, a cidade de São Paulo, que é uma das maiores cidades, assim, a diminuição dessa poluição desses gases, no ambiente. Por quê? Porque muitas pessoas estão em casa, não estão saindo de carro, de automóvel, nada, nesse momento de isolamento social, então não estão poluindo o meio ambiente com esses gases poluentes, No caso, como não está saindo de carro, então diminui bastante essa emissão dos gases poluentes na atmosfera. Então, esse é um dos exemplos, Então, a gente tem vários outros. Eu só citei esse porque foi uma notícia agora que saiu recentemente, Então, se a gente quem quiser dar uma olhada, para ver, então saiu sobre isso, sobre esse gases que diminuiu bastante, A poluição, no caso de São Paulo, melhorou bastante. A gente fala a umidade relativa do ar lá, por causa desse isolamento social, ou seja, nós seres humanos que estão, fazendo com que aumente esses gases mesmo, poluindo o meio ambiente e a atmosfera, Isso é prova viva disso, que nós que estamos contribuindo para essa emissão de gases,
que o nosso planeta passa.